Muito bem, muito boa noite. Que bom poder mais uma vez, estar aqui e estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom, nós vamos começar orando, tá certo? Vamos lá. Nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez para poder aprender um pouco mais da tua palavra, tua bênção, para que nós possamos conhecer, Pai, tirar lições de vida dessas lições que nós estamos tendo do Velho Testamento. Boa bênção, Senhor, para os demais alunos, para que também participem, não só nesta aula, mas como nas outras. Oramos também pelos outros professores, para que também consigam, Senhor, passar o melhor, Pai, para todos os alunos. Boa bênção nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando do livro de Segundo Crônicas, onde conta a história dos reis, né? Fica focado a história mais na vida dos reis de Judá, ali de Jerusalém. Não traz tantas informações, né, como lá de Israel, lá de Samaria, do lado do norte. Fica mais para o lado do sul, que eram os descendentes de Davi. Beleza? Então tá bom. Nosso nosso capítulo hoje nossos estudos hoje vai começar no capítulo 22. Capítulo 22 de Segundo Crônicas. Capítulo 22 de Segundo Crônicas tem ali o reinado de Acasias. Ele começa a reinar no lugar de Jeorão, né, que foi o pai dele. E no capítulo 22 diz assim: os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Então, pelo que foi o reinado de Jeurão, só para lembrar que ele foi um rei muito ruim, né? Ele fez um péssimo casamento e ele morreu, né, como diz a Bíblia aqui, com as entranhas para fora. E o detalhe do verso 20, do capítulo 21, diz: e se foi sem deixar de si saudades. Então o cara foi ruim, né? Realmente. Aí o filho dele, né, ele teve filhos, mas os filhos foram mortos pelos inimigos, tá certo? Os filhos foram mortos, mas sobrou um, que é o Acasias, né? Acasias. E a tristeza foi o seguinte, que ao invés dele olhar pelo que aconteceu com o pai dele e então ter um comportamento diferente a do pai, não. Ele foi até pior. O que ele fez? No verso 4 diz assim, olha, verso 3, sua mãe, filha de Onre, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, Acabe lá do rei do norte, o rei idólatra lá, tá? Porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente, quer dizer, com maldade. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Olha, fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Olha o que o cara foi arrumar. O que o cara aprontou. Ele tinha tudo para ser feliz, tinha tudo no reino dele, estava lá no trono de Davi, descendente direto de Davi, e ele resolveu por conta própria, né, seguir conselhos de pessoas que não temiam a Deus, né? E deu ruim e muito ruim para ele, viu? O que aconteceu? Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, a peleja contra Azazel, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se de suas feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Casias, filho de Jeorão, outra pessoa, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. E o que acontece lá? Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão.
né? Porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Então, como eles eram idólatras, esse Jeú matou os idólatras, né? Depois mandou procurar Acasias e acharam em Samaria, onde se achava escondido, e trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração, e ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Então, por ele ter seguido ah, esse, esse Acasias, por ele ter seguido ah, as ideias perversas do rei Acabe, o próprio povo, os seus servos, né, deram um jeito de consumir com ele, né? Deram um jeito de, de matá-lo. Mas aí, matando ele, como já tinha sido morto os irmãos deles antes dele assumir o trono, não tinha descendentes, assim diretos. O que aconteceu? Uma mulher, no caso a mãe, né? Olha, o que que ela fez, a mãe desse cara? Ela assumiu, vendo a Atalha, mãe de Acasias, que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Parece que quanto mais perverso a gente conhece as pessoas aqui desse lado aqui, mais perverso elas se tornam. A mulher mandou exterminar uma boa parte, né, dos parentes daquele que viria poderiam assumir o trono da parte de Davi. É mole um trem desse, né? É aí, vendo a Atalha, levantou-se, destruiu toda a descendência da casa real de Judá. Mas Jeusabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o roubou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior. Assim, Jeusabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalha e não foi morto. Então, de toda aquela que ela mandou matar, olha só, uma geração foi morta pelos arábios, outra geração foi morta pela mulher. Veja que tudo isso aconteceu porque Jeorão, o pai, o primeiro lá, não buscou o Senhor. Foi tão ruim que Deus o matou de uma maneira horrenda. E a descendência desse cara foi horrenda. E a descendência dele foi morta. Né? Olha olha as escolhas, né, que os pais fazem, e olha que drama, que coisa ruim que acontece, né, ali na vida dos filhos, né? A mulher, no caso a mãe dele, tomou o reino e mandou matar quem poderia subir ao trono. Ela pensando que tinha matado todo mundo, porém um foi escondido, um descendente foi escondido, tá? Para ele não morrer. Ótimo. É, Joás esteve com ele 6 anos na casa de Deus e Atalha reinou no país. Então, por 6 anos, pode-se dizer que uma mulher reinou em Jerusalém. Mas no capítulo 23, nós podemos ver aqui o seguinte: capítulo 23. Sobe um pouquinho a tela, escreve para gente. É, isso, muito bem. Capítulo 23, vai lá. Isso, é isso. Havia um sacerdote que foi citado aqui no 22, né? O sacerdote Joiada. Ótimo. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Macés, filho de Adaias, e Elisafete, filho de Zic. Por que eu fiz questão de ler esses nomes? Porque eles se uniram para fazer alguma coisa pelo bem do povo, né? Esses percorreram todo Judá, congregaram os levitas, cidades, os principais pessoas, para fazer um novo rei. Mandou juntar ali as pessoas mais importantes, os mais conhecidos, os líderes, ok?
para que fosse estabelecido um rei, né? Um rei, e não uma rainha, e ainda mais uma rainha perversa, que ela tomou o lugar, mandou, além dela ser idólatra, ela ainda matou os descendentes, né, de Davi. Então, esse Joiada, ele conseguiu juntar essas pessoas, juntar pessoas importantes, pessoas líderes do povo, para que então colocasse ali um alguém, um homem, né, para que se tornasse então a, a, um rei. Fizeram, pois, os levitas, segundo tudo que lhe ordenaram o sacerdote Joiada. Tomou seus homens, no verso 9, o sacerdote Joiada entregou os capitães, tudo o que podia ser, para que então pudesse, no verso 11, então trouxeram para fora o filho do rei, aquele que foi escondido, né? Puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Joiada e os seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Aquele que foi, aquele que foi escondido, Joás. Então, o detalhe aqui é o seguinte: foi entregue para ele, tudo foi armado, projetado para que ele assumisse o trono. E teve apoio dos líderes, teve apoio dos levitas, dos sacerdotes. E quando nós lemos aqui, eu quero ler de novo. Entregaram para ele a coroa, ou seja, ele ia ser o rei, e entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Ele só foi constituído rei depois que ele, então, recebeu o testemunho. Lembra que isso era algo estava dentro das ordenanças de Moisés, lá em Deuteronômio, quando Moisés falava, vocês vão ter o rei, e que ele tem a palavra todos os dias da vida dele, tem uma cópia desse livro, lembra? Esse Joiada foi o que arquitetou toda a parte espiritual, arquitetou toda a parte de exército, arquitetou toda a cerimônia, para que então voltasse o trono de Judá para um descendente de Davi, um homem, né? E aí, ouvindo a Talha, era o nome da mulher, tá? O clamor do povo que corria e louvava o rei, veio para onde se achava a casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães, os que tocavam trombeta, junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores, com instrumentos, músicos, dirigindo. Então ela viu toda a cerimônia, toda a festa, tudo aquilo lá. Ainda teve a cara de pau de rasgar as roupas e falar que foi traída, sendo que ela que tomou o trono, né? Porém, o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que acompanhavam as tropas e disse-lhe: Fazei-a sair por entre as fileiras, né? E aí lançaram mão dela e a mataram. É isso aí, né? Aí, continuando a história, esse Joiada, como nós vimos lá no começo do capítulo 22, ele era um homem devoto a Deus, um homem temente a Deus, um organizador da casa de Deus, um alguém de muita influência sobre o povo de Deus, né? Joiada, Joiada fez aliança entre si mesmo e o povo, e o rei, para serem eles do Senhor. Esse é o verso 16. Capítulo 23, verso 16. Esse é um verso muito lindo, né? De confiança, de entrega, de união, de compromisso. Ó. Joiada fez aliança entre si mesmo, quer dizer, ele, Deus, e o povo, então ele com o povo, e o rei. Então todos, ele, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Quer dizer, compreendendo a devoção, compreendendo a exclusividade para Deus, compreendendo ali que algo novo estaria acontecendo, uma restauração espiritual na vida do povo, porque estava corrompida com a vida idólatra de Atalha e de seu filho, e aí vai, né? Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal, e derribaram, despedaçaram seus altares, suas imagens, e a Matã, sacerdote de Maal, mataram perante os altares. Entregou Joiada, superintendente da casa do Senhor. Aí ele faz toda uma limpeza, toda uma purificação cerimonial do templo, os porteiros, cantores, o povo, os capitães, fica todo
começa como se tivesse começado do zero, né? A coisa foi tão legal como se tivesse começado do zero. E aí o que aconteceu no verso 20, no capítulo 24, né? Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Esse é um detalhe, né? Todos os dias. No caso aqui também, é, houve algo interessante que já vou dizer aqui. Ele foi no verso 4, restaurar a casa do Senhor. E o detalhe que eu quero, ele fez, enquanto Joiada estava vivo, ele obedeceu esse Joiada, a esse líder espiritual, esse sacerdote. Fez toda uma grande revolução espiritual no povo, uma volta a Deus, né? Estabelecendo as regras, os cultos, as cerimônias, os sacrifícios, tudo que tinha sido quebrado, tudo que tinha sido ignorado. Aí ele vai restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes, toda a pessoa, e com o dinheiro do povo, para que pudesse então refazer tudo que estava escangalhado lá da casa do Senhor. Tá certo? Então, o próprio povo, interessante, né? Por ele, veja bem, o Joiada, o rei, que eram os líderes, então serviram de exemplo de devoção a Deus, de comunhão com o Senhor. O povo não teve reclamação, ninguém colocou empecilho nenhum ao ofertar para a reforma do templo, porque eles sabiam que era para Deus, eles sabiam que era algo de Deus aquilo tudo, né? Eles sabiam, né, de que era para que algo de Deus acontecesse nas suas vidas, né? E olha, é, por, verso 7, porque a perversa atalha, olha como ela ficou, olha, uma mulher, a perversa Atalha e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Balaíns. Então, a Bíblia chama de perversa, né? Olha, já pensou? Que coisa, né? Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora a porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram, trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Então ele fez com que o povo tomasse conta da responsabilidade do povo de cuidar da casa de Deus, e o povo aceitou essa responsabilidade. Olha, trouxeram, fizeram tudo o que aconteceu. Todo o dinheiro, tudo. No verso 15, envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos, quer dizer, uma coisa rara aqui já, né? Quando morreu. 130 anos. E aí, ah, esse reinado não foi tão bem depois da morte do sacerdote, né? Sepultaram na cidade de Davi, faço questão de ler isso aqui, com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua casa. Então, ele foi reconhecido, ele recebeu honras de rei no seu enterro, de tão bem que ele serviu a nação, de tão coisas boas que ele fez. Porque eu vou ler de novo, ó. Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então, o povo, para Deus e para o templo, ele trabalhou. Ele recebeu honras de rei. Ah, mas aí, o que aconteceu? Depois da morte, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Estava tudo bem, estava tudo muito bom, estava tudo muito certo.
Mas depois que morreu Joiada, descambou tudo. Voltou tudo as coisas erradas, a idolatria, o rei, e veio o castigo, né? Porém, o Senhor lhe enviou profetas para o reconduzir a si. Quer dizer, os profetas foram ao rei para que o rei voltasse para Deus, né? Esses profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos, né? A ele, o povo, o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então você vê bem, né? O cara serviu a Deus, foi fiel a Deus, e depois o filho dele foi usado pelo Espírito de Deus, veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do trono e disse: Assim diz o Senhor, né? Por que transgrediste os mandamentos do Senhor? Por que transgrediste? Né? Não vão prosperar. Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Né? Então, era algo recíproco, algo fidedigno. Eles tinham que voltar para Deus, eles precisavam de Deus. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei no pátio da casa do Senhor. Olha só, o filho do cara, que ele tanto foi ajudado, Joiada ajudou demais o reinado de Joás, o sacerdote Joiada, os nomes são quase parecidos, né? No rei, o rei Joás ele matou o filho do cara, não concordou, né, com aquela profecia, na casa do Senhor. Esse que foi, né? Mas o detalhezinho é assim, ó. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Então Acasias falou: olha, não vai ficar, né? Não vai ficar sem castigo que você está fazendo, me matando, né? E aí vem o juízo de Deus. Antes de findar o ano, subiu Joás ao exército sírios e, vindo a Judá, Jerusalém, destruíram dentre o povo todos os seus príncipes, ou seja, seus familiares, cujo desposo remeteram ao rei de Damasco. Então, ele sofreu uma intifada, ele sofreu uma invasão de inimigos, perdeu a guerra ali, e muitos morreram, e ainda perdeu muitos bens, né? Ainda que o exército do Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque eles deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios o juízo de Deus contra Joás. Então Deus permitiu que o inimigo viesse lá e literalmente acabasse com tudo, né? Levasse. Mas tem coisa pior ainda. Quando os sírios se retiraram dele, deixando gravemente enfermo, conspiraram contra ele seus servos, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito e morreu. Então os servos do rei ficaram extremamente com um espírito vingativo. Ele já estava quase morto mesmo, foram lá e terminaram de matar, né? Sepultaram na casa de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ele não teve as honras de Joiada. Ele, sendo rei, não teve honras de rei, né? No seu sepultamento. Exatamente. Foram estes os que conspiraram contra ele. Zabade, vai falando os nomes. Quanto seus filhos e as numerosas sentenças profetizadas contra ele, né? Quer dizer, numerosas sentenças. Deus deu para ele várias oportunidades para que ele se arrependesse. Vou ler de novo aqui, ó. Numerosas sentenças proferidas contra ele. Mas ele foi avisado que ia acontecer aquilo, se ele não voltasse para Deus, né? E a restauração da casa de Deus. Eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. No capítulo 25, o Amazias. Vai lá, isso, capítulo 25. O Amazias, filho filho de Joás. Assim que ele assumiu o trono, o que ele fez? Mandou matar quem matou o pai dele. Então esses nomes aqui, né, do final do 24, eles foram mortos no comecinho do 25. Mais uma luzinha aqui, ó. Fez ele, esse rei Amazias, né,
o que era reto perante o Senhor. Não, porém, com interesse de coração. Ele fez alguma coisa boa, mas não foi lá aquelas coisas. Tá certo? E uma vez confirmado o reino em suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Então, esse rei matou os assassinos do pai dele, mas não matou os filhos desses assassinos, porque a lei proibia, né? Então, ele, nesse caso aí, até que ainda vai. Aí, sobe um pouquinho aí. Ele fez o que era reto perante o Senhor, organizou um exército, alugou o exército de Israel. Ele foi lá com dinheiro e alugou o exército, ou mercenários, né? Vamos assim dizer. Amazias congregou o Judá e pôs segundo suas famílias, chefe de 100 e tal, capaz de sair à guerra com o escudo. Também tomou de Israel a soldo, a pagamento, né? 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele, não sabemos quem, tem nome, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, né? Isto é, com os filhos de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Então, esse homem, não fala quem, o rei estava indo à guerra e alugou, né? Pagou por mercenários de Israel, os exércitos de Israel, o rei do norte. Aí o homem falou: não, não faz isso não, que vai dar ruim, né? Deus não quer isso não, né? Disse Amazias aos homens de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que eu dei? Falei: deixa isso, né? É, porque muito pode te dar a Deus ainda mais do que isso. Falou assim: muito mais do que isso pode te dar-te o Senhor. Falando, deixa esse dinheiro para lá, né? Então separou Amazias as tropas que tinham vindo de Efraim para que voltasse para casa. Ó, pode voltar, não queremos mais vocês não. Pelo que muitos se acendeu a ira, ficaram muito indignados. E na volta para casa, né, eles iam lutando com os edomitas, né? O, o Jerusalém, o rei de Jerusalém ia lutar com os edomitas. Alugou o pessoal do Reino do Norte. Aí o homem falou, que não sabemos quem: não aluga não, não mexe com isso não. Manda eles embora. Quando eles foram embora, eles ficaram com tanta raiva que algumas cidades que aonde eles passaram, eles destruíram, despojaram, roubaram tudo. Esse é o povo de Deus, gente, o povo de Israel. Tá? Que coisa, rapaz, né? Vamos lá. Animou-se Amazias, no verso 11, capítulo 25, 11. Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Então, as traduções, os filhos de Seir, Edomita, os povos da montanha, está se referindo a todos os descendentes de Esaú, tá bom? Todos os descendentes de Esaú. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram no cimo de um penhasco, e de onde os precipitaram, de modo que todos morreram esmigalhados. Você, nossa, mas o povo de Deus fez isso com os edomitas, os descendentes de Esaú? Fizeram. Por quê? Porque os edomitas, eles desprezavam a Deus, eles eram idólatras a Deus, e muitas das vezes eles se uniram com outros povos para fazer guerra com o povo de Deus, né? Tinha disso também. Ótimo. E eles também subiram para muitos outros lugares também guerreando. No verso 14: vindo Amazias da matança dos edomitas, trouxeram consigo. É por isso que tem que tomar, alguém diz, né? Vigia, toma conta. Por isso que, voltando lá no começo do verso 2, fez o que era reto perante o Senhor, não, porém, com a inteireza do coração. Então, fazer a vontade de Deus com todo o coração. Fazer a vontade de Deus de todo o coração. Era isso que Deus ensina desde o começo, né? Olha, ele deu ouvido a uma pessoa,
Ó, não leva Israel não, você vai ganhar a vitória, fica tranquilo. Teve a vitória conforme foi profetizado. Foi. Teve a vitória conforme profetizado. Estava tudo bem? Lembra que nós estudamos na aula anterior o que o rei Josafá fez quando teve a vitória, lá no capítulo 20? Olha lá, eu vou ler para vocês, capítulo 20, verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá, de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória dos seus inimigos. Vieram à casa de Deus. Após a vitória, eles foram à casa de Deus. E olha após a vitória, o que esse rei aprontou. Verso 15, verso 14. Vindo Amazias da matança dos Edomitas, quer dizer, só do penhasco lá foi 10 mil, né? Trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, justamente o motivo pelo qual os Edomitas foram mortos, a idolatria, ele pegou, né? Falou, os deuses dos filhos de Seir. Tomou-lhes por seus deuses e adorou-os. Ele queimou incenso. Mas, céu, não, é o bicho da goiaba, né? Que o camarada foi fazer isso? Né? Deus tinha abençoado, Deus tinha cuidado. E vai lá e traz os utensílios lá, as imagens lá, as coisas todas, faz um culto, faz. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscastes deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Quer dizer, olha, esses são deuses? Se fossem realmente deuses, por que você os derrotou? Eles caíram diante de você. Enquanto ele falava, o profeta disse-lhe o rei: Acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Alguma coisa vai ter aí, filho. Né? Ah, mas vou contar para você, não. É. Então Amazias, rei de Judá, tomou o conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocada, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem e vamos fazer uma guerra. Então, outra situação. Esse rei, que tinha a vitória sobre os Edomitas, era do Reino do Sul, de Jerusalém. Então, falou: eu sou, né? E nós vencemos, e vamos dar uma lição lá no Reino do Norte, lá naquele povo de Israel. E mandou mensageiros para avisar o rei lá, falar, nós vamos partir para cima de vocês, né? Mas esse rei lá de Israel, que chamava Jeoás, ele falou, não vai não, não vai não, não vem não, fica aí que eu fico aqui que é melhor. Tem a tua vida aí, eu tenho a minha vida aqui, e deixa assim, né? Não mexe com isso. No verso 20, mas Amazias não quis atendê-lo, porque vinha de Deus para entregá-lo na mão dos inimigos, porque buscaram os deuses edomitas. Subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá. Mediram armas, quer dizer, fizeram a guerra. Judá foi derrotado por Israel e fugiu cada um para sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, que ele tinha metido couro lá nos edomitas, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta, tomou todo o ouro, além de perder a guerra, ficou prisioneiro. É humilhante isso, porque o cara que venceu entrou com ele como prisioneiro dentro do reino dele, né? Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se achavam na casa de Deus, com Obed-edom, e os tesouros da casa do rei, quer dizer, ele próprio, do dele próprio, como também reféns, e voltou para Samaria. Então, o rei que falou, não entra em briga comigo não. Ele venceu, pegou o rei de Jerusalém, entrou na casa de Deus, pegou tudo de ouro, todos os tesouros, tanto da casa de Deus, quanto os tesouros particulares do rei. Quer dizer, o cara perdeu mesmo, né? Você percebe, né? É um desvio, é uma bobeira, é um momento que a pessoa usa de vaidade, de orgulho,
e dá no que deu aqui nessas histórias, né? O orgulho, a vaidade, o não escutar a Deus, o rejeitar, a falta de humilhação. E essas pessoas, elas são reis. Quer dizer, não é problema falta de dinheiro. A minha vida é uma desgraça porque é falta de dinheiro. Eu não me dou bem. Não, eles tinham tudo. Eles tinham luxo, riqueza, servos, propriedades, tesouros, né? Eles tinham, né? Mas eles não estavam contentes. Quanto mais a pessoa tem, mais a pessoa parece se distancia de Deus, né? Que coisa triste, né? Capítulo 26. Amazias foi morto. Depois disso aí, Amazias foi morto, tá bom? Capítulo 26. Tendo o povo de Judá, todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e constituiu em lugar de Amazias, seu pai. Ele tinha um filho, e o filho. Então, Deus teve a misericórdia, que sempre um descendente de Davi ia estar no trono, né? Então foi Uzias. E aí, esse Uzias, vai vendo, ele edificou e restituiu Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos, como começou a reinar, reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe Jeconias. No verso 4. Vamos lá. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Amazias seu pai. Esse aí deu uma aliviada. Esse foi. Olha o que ele fez no verso 5. Isso é muito gostoso de ler. Propôs-se a buscar a Deus nos seus dias, nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Que legal. Aí sim, ele, né, foi alguém que buscou a Deus, estava com Deus, mas olha, ele tinha alguém de Deus junto com ele. Ele tinha o Zacarias, que era um sábio nas visões de Deus. Era alguém ungido por Deus, que estava ali atuando junto com ele no governo, né? Teve muitas vitórias, né? Fortificou cidades, exércitos, incentivou a agricultura, incentivou a criação, a fabricação de armas de ataque, de defesa. Não, o cara foi, melhorou sim. É, Verso 11. Tinha também Urias um exército de homens, destros de armas, que saíram à guerra em tropas, segundo o rol, né, todos os oficiais, todos escrito direitinho. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar. Preparou os todo o exército, escudos, lanças, capacetes, coraças e arcos, até fundos para atirar em pedras. Então tinha. Olha, esse negócio de funda, sabe, naquela região lá da Palestina, de Israel, é usado até hoje. Eles são treinados a colocar uma pedra lá naquele, ou é borracha, ou é um tipo de tecido, coloca uma pedra, gira, 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 igual lá de Davi, e manda e acerta onde eles querem acertar. Até hoje, os palestinos usam muito isso contra os soldados da fronteira lá de Gaza, Israel lá, né? Olha lá, verso 15, interessante isso aqui, né? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, homens sábios, homens capazes, destinadas para as torres e canto das muralhas para tirarem flechas, né, e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Opa, um cara foi, né, alguém fez estruturas na cidade, do exército, da agricultura, ele cuidou tudo que era possível, né? E ele ficou muito conhecido. Aí, aí, o tempo passou, né? E estava tudo certo. Havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração, se encheu de si mesmo, da sua grandeza, do seu poder, das suas vitórias, da sua fama, dos seus tesouros, e se encheu, né, de toda a sua capacidade para sua própria ruína. Que pena, cara. Eu tô tão contente com esse cara, né? E cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor,
para queimar incenso, tarefa que só os sacerdotes podiam fazer. Era algo extremamente sagrado. Não, era só os sacerdotes lá que podiam fazer aquilo. Os descendentes de Levi, de Arão, não podia. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Quer dizer, não pode fazer uma coisa dessa, rapaz. Né? E resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este ministério. Sai do santuário, porque transgrediste? Nem será isto para a honra da tua parte, da parte de Deus. Né? Então Uzias se indignou, ele achou ruim ainda. Né? Tinha o incensário na mão para queimar o incenso indignamente, ele contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Pelo menos uma liçãozinha a gente pega aqui. Pelo menos uma. Nós não servimos a Deus do nosso jeito. Tem regras, sim. Tem o jeito certo, sim. Né? Não é do jeito que a gente pensa que é, ou da gente inventa como que é, mas é do jeito da Bíblia. Com o coração quebrantado, com humilhação, com gratidão, né? Com comunhão. A gente serve a Deus de um modo simples, com alegria, serve a Deus com contentamento, serve a Deus por amor, por consciência. Você, né, a gente até aprende que é um privilégio servir a Deus e tudo tem que ser do jeito dele, né? Do jeito de Deus. E esse Uzias, ele se engrandeceu, falou aqui no comecinho aqui, né? Exaltou-se no seu coração, né? Ele encheu-se de si mesmo, sua própria vaidade, da sua pessoa, né? E deu ruim, tão ruim, que deu lepra. E você sabe que na lei, quem tem lepra tem que ficar separado. E ele viveu, então, depois disso, separado de todo mundo. Foi repreendido pelos sacerdotes e na hora ficou leproso. Uzias morreu separado de todos e leproso. Então, quer dizer, ele morreu solitário, com toda a riqueza, com todo o luxo, com toda a fama, sozinho. Porque ele tinha feito o que não devia fazer. Tá bom? E seu filho Jotão tinha seu cargo à casa do rei. Então o filho dele, Jotão, ficou no lugar enquanto o pai estava vivo ainda, né? Descansou Uzias com seus pais e com descansou Uzias com seus pais e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis. Foi enterrado aí, né, com honra, porque disseram é leproso. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar, né? Reinou no trono. Então você vê aí que na vida desses reis teve altos e baixos, né? Mas você vê que a parte que deu ruim é porque eles desobedeceram, não ouviram os profetas, foram idólatras, se encheram de seus próprios vontades, de si mesmos. E os que deram bom, né, foi aqueles que ouviram os sacerdotes, aqueles que permaneceram, né, dentro da vontade de Deus, aqueles reis que temiam. Então esses prosperaram muito. Então que a gente tira isso para nós também, né? Tira isso sim, a gente ver que servindo a Deus do jeito dele, a gente prospera sim, é abençoado sim, tá certo? E também, nesses últimos reis que nós vimos aqui, você vê que Deus não deixa passar em branco as coisas erradas que os líderes fazem, hein? Mas muito cuidado, né? Deus não deixa passar em branco, né? Sempre tem uma consequência daquilo de errado que foi feito. Beleza? Nós vamos parar por aqui hoje, tá bom? Mas, ah, isso. Eu vou. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá gravando ainda, bem? Tá, né? Tá gravando ainda, né? Sim. Então tá. Então eu vou terminar o capítulo 27 curtinho. A gente termina isso aqui e começa o 28 semana que vem. Então, como estava falando, o reinado de Jotão.
tá? Ele assumiu o reino depois que esse aí morreu de lepra. Tinha Jotão 25 anos de idade e quando começou a reinar, né? E 16 anos reinou. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizeram Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas outras obras. Também edificou a região montanhosa de Judá, os bosques, castelos e torres. Ele também guerreou com os filhos de Amon, prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo e cevada. Quer dizer, além de Deus dar a vitória para ele, porque ele estava cuidando das coisas de Deus, tá vendo? Ele cuidou do templo, mesmo que ele não foi tão fiel, mas Deus ainda foi fiel com ele, né? E os inimigos tiveram que dar ainda imposto para ele, né? Ele trouxeram os filhos de Amon também no segundo e terceiro ano, né? Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor seu Deus. Então aqui ainda vai, beleza, né? Conta os mais atos de Jotão e todas as suas guerras e empreendimentos que fez tudo, está escrito no livro da história dos reis de Israel, tá certo? E tinha 25 anos de idade, começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Então tá aí, tá certo? Tá jóia. Então, meus queridos, a gente termina por aqui mesmo, tá bom? Vamos orar? Nosso Pai, em nome de Jesus, nós damos graças a Ti por esta noite e abençoe para que todos que fazem parte, Pai, dessa aula possam estar estudando bem, lendo a Bíblia, possam participar, Pai, no nome do Senhor Jesus, as suas graças mais uma vez para todos aqueles que se esforçam, não só por essa matéria, mas pelas outras também. Em nome de Jesus, amém. Quero lembrar, você que está assistindo no gravado, de mandar para mim, através do WhatsApp mesmo, a sua leitura, que capítulo você está lendo, o que você aprendeu, para a gente poder aqui ter um feedback de vocês. Beleza? Deus abençoe a todos. Valeu, valeu. Tchau, tchau.